Então, pessoal, no vídeo de hoje eu queria abordar um assunto que envolve a nossa sociedade como um todo, isso mundialmente falando. Então, a gente vê uma tensão social muito grande e uma divisão em dois lados, direita, esquerda, independente do que seja. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa divisão política da sociedade e o quanto isso está sendo nocivo. Aqui, o vídeo de hoje não é para abordar partido A, partido B, ideologia A, ideologia B, é para a gente fazer uma análise, ter uma ideia do que está acontecendo e fazer com que a gente reflita sobre esse assunto, e reflita o que está acontecendo na nossa sociedade e se isso é bom, se é ruim, tá? Cada um vai chegar à sua própria conclusão. Eu vou falar aqui um pouco sobre o assunto, mas cada um tem a sua própria conclusão. O que eu quero, o meu objetivo hoje é fazer com que a gente pense a respeito disso. A gente hoje nota que a sociedade está bem dividida, então principalmente em duas situações. Há um terceiro grupo que não se enquadra nem em um lado nem em outro. Mas eu quero falar bem sobre essa divisão. Vamos analisar um pouquinho a divisão em si. Cada lado tem a sua ideia, cada lado defende uma situação, defende um ponto de vista do mundo. Isso faz parte da sociedade. E isso é importante, inclusive, que as pessoas são diferentes, elas enxergam o mundo de forma diferente. O que está errado, no meu ponto de vista, é quando isso passa a ser motivo de briga, motivo de guerra, vamos dizer assim. Que a gente está vivendo uma certa guerra de ideias. Muitas vezes essa guerra passa do campo da ideia e vai para o campo físico, onde as pessoas se agridem. Há casos aí de pessoas que estão se matando por causa disso. Isso é muito péssimo. Então vamos parar para analisar aqui o ponto central que eu quero deixar como reflexão hoje. Seja lado A ou lado B, tá? Eu nem vou colocar em direções, direita e esquerda, para não gerar nenhuma dúvida de que está defendendo um ou defendendo o outro, que não é isso, que eu não defendo nenhum nem outro. Mas vamos parar para analisar aqui. Lado A e lado B. Se a gente for parar para perguntar pessoas que defendem um lado ou que defendem o outro, pensando em sociedade, parar para questionar mesmo, falar o que você quer para a sociedade, o que você acha que seria bom para a sociedade. Muito provavelmente, assim, eu não arrisco dizer todo mundo, porque não tem como saber, mas muito provavelmente a grande maioria vai falar: o que eu busco para a sociedade é saúde, educação, segurança, paz, tranquilidade. Seja um lado, seja outro, vai buscar isso. Segurança econômica, emprego, pensando de uma forma social bem ampla. Se você perguntar para pessoas que defendem lado A, ou que defendem lado B, ou que não defendem nenhum lado, é isso que a pessoa quer. Não perguntar para eu não defendo nem lado A nem lado B. O que eu acho ideal para a sociedade? O que eu gostaria para a sociedade? Educação, segurança, infraestrutura, emprego, paz, fraternidade. Não é isso que todo mundo procura? Então, peraí, vamos raciocinar aqui. Então, todo mundo quer algo em comum, certo? Eu não vejo pessoas do lado A ou do lado B, ou que não tem lado nenhum, querendo coisas diferentes. Se a gente for pensar de forma em essência, lado A e lado B têm visões de mundo diferentes, enxergam meios diferentes de atingir o mesmo objetivo. Então o que eu vejo como ideal? Não seria sensato, civilizado, sentar e conversar a respeito? Pensar, qual que é a sua visão para termos mais paz, uma economia melhor, segurança, educação? E tudo que é bom de um lado e tudo que é bom de outro, ser aplicado e assim a gente progride, todos juntos. Só que a gente não está vendo isso. O que a gente vê? Eu defendo um lado e quem não tem a mesma ideia que eu, quem não pensa igual eu, quem não enxerga o mundo do mesmo jeito que eu enxergo, está errado e merece ser exterminado. Tá vendo uma visão extrema. Quem não enxerga como eu, está errado. E eu coloco uma série, aí a pessoa coloca uma série de adjetivos negativos. Seja um lado ou seja o outro. Então se eu sou do lado A, eu enxergo o lado B tá errado. Se eu sou do lado B, o lado A tá errado. Só que a gente para analisar, porque eu vou falar mais uma vez, esse é o ponto de reflexão que eu quero com esse vídeo. Nós queremos a mesma coisa: paz, segurança, educação, emprego, infraestrutura. Queremos a mesma coisa. O que difere? É que a gente vê o mundo de forma diferente. Ou seja, onde foi parar o respeito? A gente quer igual, só que o respeito foi embora. Então a gente vê famílias rachando por causa disso, por causa de ideologias, de formas diferentes de ver o mundo. A gente vê amizades sendo desfeitas, amizades de anos, décadas sendo desfeitas porque um pensa diferente do outro. A gente vê casais até mesmo que brigaram, mas para mim o que é mais difícil de enxergar são famílias que se desmoronaram, que racharam por causa disso. Aí eu penso, onde está o amor?
Aonde está o significado de família? Se eu paro e deixo de falar ou não considero mais na minha família um parente que pensa dentro do lado A ou do lado B, eu estou muito errado. Vocês não concordam comigo? Pensa, raciocina sobre isso. Não tem alguma coisa muito errada acontecendo? Onde o meu familiar é menos importante do que a ideologia que eu defendo ou que eu acredito? E as diferenças? A diferença faz parte do mundo. Diferença de qualquer tipo, seja de ideias, seja de opções, dos mais diversos tipos de opções, seja sexual, seja time de futebol, religiosa, qualquer coisa. Diferença existe, porque nós somos seres humanos e somos diferentes. Graças a Deus somos diferentes. Porque se todo mundo pensasse igual do mesmo jeito, acho que a gente não ia ter nem progresso. A gente ia estagnar e ia ficar ali naquela mesmice eternamente. A diferença faz com que a gente raciocine, com que a gente discuta de forma saudável, tá? A palavra discutir, conversar de forma racional, de forma civilizada, não é briga, porque briga não leva a nada. A partir do momento que uma discussão começa a ter essa energia de briga, já perdeu seu valor. O que eu quero que a gente reflita é isso. Seja lado A, seja lado B, seja lado nenhum, as pessoas querem a mesma coisa. A mesma coisa. Não importa o jeito que eu pense, como esse objetivo comum vai ser atingido. Nós somos seres humanos, estamos no mesmo barco. O lado A e o lado B não estão em barcos diferentes, não vivem em mundos diferentes, vivem no mesmo mundo, na mesma realidade. Então por que a gente está brigando tanto, separando tanto, sendo que a gente deveria se unir? Porque a nossa sociedade nunca vai chegar nesse objetivo comum que todo mundo quer separada. Não vai. E a gente está tomando um caminho muito perigoso e muito triste de se ver. Que caminho é esse? O caminho da violência. Está saindo, o que eu falei lá no começo, da guerra no campo das ideias, e a gente está começando a ir para a guerra no campo físico, onde eu não aceito de forma alguma que você pense diferente de mim e eu te ataco fisicamente, verbalmente. Eu começo a te taxar. Voltando lá para a questão da família, que é algo que me deixa bastante chateado de ver, famílias rachando por causa disso. Se o meu familiar que pensa diferente, defende lado A ou lado B, ele passou a ser tão ruim assim, da noite para o dia, só porque ele pensa diferente? Ele passou a ser intragável, passou a ser irracional, passou a ser todos os adjetivos negativos que as pessoas se colocam por causa disso? Eu passei a taxar, passei a criar taxações, criar estereótipos, criar etiquetas que eu coloco nas pessoas porque ela defende lado A ou lado B. Isso não é muito esquisito, gente? Vamos refletir, vamos praticar mais a tolerância. Se você não concorda com as ideias, seja de um lado ou de outro, tudo bem, respeite-as. Ninguém está te ferindo, ninguém está te agredindo para que você se defenda com violência. E mesmo assim ainda não é tão justificável. São só ideias diferentes. Mas vamos parar para analisar a essência. Lá dentro, lá no fundo, qualquer um dos lados, qualquer ser humano, busca a mesma coisa. Eu não acredito que há pessoas que queiram viver na guerra o tempo todo. É incômodo. Tudo bem que tem gente que adora uma guerra, adora uma violência, se alimenta dessa energia. Isso é tema para outros vídeos, se alimentar dessas energias de violência. Mas se você for pensar em essência, o que todo mundo quer? Paz. O que todo mundo quer? Viver numa sociedade tranquila. Só que para viver numa sociedade tranquila, eu tenho que ajudar a construir essa sociedade tranquila. Entendendo que vão haver diferenças, vão haver formas de enxergar o mundo diferentes. E não começar a taxar, começar a criar etiquetas nas pessoas com base no que elas acreditam. Vamos parar de julgar as pessoas com base no que elas acreditam. Passemos a criticar as ideias, criticar de forma construtiva. Ideias do lado A, do lado B, do lado nenhum. Vamos passar a criticar as ideias, não as pessoas. As pessoas acreditam naquilo que ela considera melhor para si mesma. Nem por isso ela deixa de ser uma pessoa boa, porque a gente chegou num ponto onde a gente taxa de tal maneira que quem é do lado B enxerga quem é do lado A como uma pessoa ruim e vice-versa. E não é assim. Somos todos seres humanos. Falhos, erramos, mas também somos pessoas que queremos acertar, que queremos viver em paz. Então essa é a reflexão que eu queria deixar. Seja lado A, seja lado B, dessa separação que a gente está vivendo na sociedade, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, seja direita ou esquerda ou lado nenhum, em essência, todo mundo quer a mesma coisa, o mesmo objetivo. Vamos pensar nisso antes de criticar, antes de atacar, antes de taxar alguém, antes de julgar alguém, porque senão a gente vai ver cada vez mais
famílias rachando, amizades se desmanchando, pessoas que se amam deixando de se amar por uma bobeira. Aonde que uma ideologia política está acima do amor familiar? Não está certo isso. Então fica aqui a minha reflexão. Se você gostou, se isso fez com que você pensasse, começasse a olhar melhor ao redor, a si mesmo, dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho, no mundo, deixa aqui seu like, se inscreve, que aí a gente vai destrinchando melhor esses assuntos, falando em vários vídeos diferentes. E aqui é um raciocínio, é uma troca, eu quero fazer essa troca com vocês, e dar algo a refletir. Então, um grande abraço, um grande beijo e até mais.